Parabenizar já o pastor Wilson e o nosso pastor presidente da Igreja Pentecostal dos Alunos, pastor Marcelo, por mais um dia do pastor. E eu vou ler algo aqui, não é de minha autoria, estava disponível na internet, tá? Mas é um conteúdo bem interessante. Com certeza vai ter algumas coisas que algumas pessoas não vão gostar, mas se você não gostar, eu também teve alguma coisa que eu não gostei aqui. Quer dizer que é o que você precisa melhorar, tá? Talvez você esteja fazendo. Se o culto termina cedo, o pastor é muito frio, então deixa o Espírito Santo operar. Se o culto passa do horário, o pastor é irresponsável e pontual. Se vem um pregador de fora e passa do horário, nossa, como Deus usa aquele homem, olha que hora esse culto foi acabar, que bênção. Se o pastor excede o horário, esse pastor não entende, tem que acordar cedo amanhã para trabalhar. Tudo tem que ser feito com ordem e decência. Se o pastor prega muito, é muito chato, muito cansativo. Se prega pouco, com certeza não conhece bem a palavra. Se a palavra do pregador de fora falou em sua vida, aquele tem um dom do discernimento. Se a palavra do pastor fala em sua vida, mas é claro, ele já sabe tudo sobre mim e está querendo me expor. Se o pastor não visita em sua casa, é descuidado, ele não se preocupa com as ovelhas. Se o pastor visita, como ele não tem muito o que fazer, ele fica indo na casa dos irmãos para comer de graça. Se ele não se veste muito bem, eita, pastor relaxado, descuidado, pobre. Se ele se veste bem, pastor metido, quer ter aparência de rico. Se os filhos do pastor erram, o pastor não os educa, não disciplina. Se os seus filhos erram, queriam ser assim mesmo, precisa de oração. Se o pastor cair em pecado, é um enganador, vigarista, eu já sabia que isso ia acontecer. Se um irmão cair em pecado, é digno de misericórdia, coitado. Se o pastor erra em algo, isso é inadmissível, estou muito magoado. Se alguém erra, essas coisas acontecem, temos que perdoar uns aos outros, afinal. Se o pastor é bem de vida, com certeza está roubando os pobres fiéis. Se não é bem de vida, homem de pouca fé. Se o pastor ora muito, ele só quer se mostrar e dar uma de santão. Se ora pouco, é um preguiçoso. Se a esposa do pastor não é ativa na igreja, coitado desse pastor. Bem que ele mereceu uma esposa bem melhor para ajudá-lo no ministério. Mas se ela é ativa, é uma metida. Ela quer mais aparecer. Como você está tratando, honrando, amando o seu pastor e a família dele? Se você fosse pastor, gostaria de ter uma ovelha igual a você no seu rebanho? É difícil, né, irmãos? Talvez você se ache tal, né? Você fala, não, eu sou o irmão mesmo. Se tivesse só eu e o pastor na igreja, ele tava com sorte. E honrar, tem um versículo na Bíblia que fala, né, que a gente tem que honrar quem merece honra. Aí talvez alguns irmãos falam assim, não, mas isso, se a gente ler o versículo inteiro, tá falando, não está falando do pastor, né, não falou a palavra, está falando das autoridades no geral, né, nas ruas, aonde a gente for, autoridades no geral do Brasil. Mas não, você precisa honrar o seu pastor. Honra também não é só para Deus, né? A honra é só para Jesus, não é só para Deus. Então você pode honrar com a sua obediência, com o seu respeito, seguindo a palavra, fazendo de tudo para ser um bom servo, né? Para ser um bom, como é que se fala? Um bom membro na igreja, né? Eu vou ler um versículo, enquanto isso eu peço a mocidade e a outra promessa que vem aqui na frente, já se organiza para a gente louvar. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, verso 7, e um pouco está no 17 também. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falavam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando a sua maneira de viver. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta por elas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A mocidade de Oásis, junto com o povo, começa a cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só.
mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Senhor.